Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula de ciência dos materiais, nossa aula 3, que fala de estruturas cristalinas nos sólidos, e a gente vai fazer hoje o cálculo, do fator de empacotamento atômico de células cúbicas e alguns exemplos. Então a gente vai fazer esse cálculo do fator de empacotamento, que na verdade engloba também já responde alguns exemplos que estão lá naquela apresentação da aula 3. Bom, aqui nesse slide a gente tem então uma tabela no qual a gente vai preencher ela com todas as informações ao longo, dos cálculos que a gente for resolvendo para cúbica simples. Eu pretendo fazer aqui a medida de número de átomos por célula, então vamos fazer também a relação aresta-raio. E, por fim, o cálculo do fator de empacotamento atômico para a cúbica simples. E o mesmo nós vamos fazer para cúbica de corpo centrado, CFC, cúbica de corpo centrado. E aqui a gente já tem algumas figuras a respeito da estrutura, cristalina, e também dos átomos, a configuração dos átomos nessas estruturas. Bom, pessoal, então, continuando, nós vamos medir aqui agora o fator de empacotamento da estrutura cúbica simples, onde nós temos então o volume, de uma célula unitária, de uma estrutura cúbica simples, que é basicamente, dado por uma caixa, o volume de uma caixa, que é a aresta ao cubo, o A ao cubo aqui, certo? E se tratando do volume também de cada átomo que está posicionado nos vértices dessa estrutura, um átomo é dado como uma esfera, então o volume desse átomo seria, utilizando o volume de uma esfera de 4/3 de πr ao cubo, sendo o R o raio, dessa esfera. Tá bom? Aqui então a gente tem a, a estrutura cúbica simples, já com os átomos posicionados. E perceba o seguinte, que nós temos aqui, nessa figura de cima, 8 átomos, porém, ou seja, 4 átomos em cima e 4 átomos embaixo. Porém, perceba que para que a gente tenha esses átomos nessa célula unitária, é necessário que eu tenha 1/8 de cada átomo desse, ou seja, desses átomos aqui, eu vou ter que cortar ele em 8 e posicioná-lo, nessa caixinha para que ele fique aqui dentro. Ou seja, eu vou ter então 8 átomos, perdão, ou seja, 4 em cima e 4 embaixo, sendo que esses átomos, para eles caberem dentro desse volume, eles precisam então ser alocados dessa maneira, 1/8, ou seja, os outros 7/8, estão, na verdade, sendo utilizados por outra célula unitária, por outras células unitárias, que estão ao redor dessa estrutura. E com isso, então, se eu tenho 8 átomos, ou seja, 4 em cima e 4 embaixo, e apenas 1/8 desses átomos é que compõe o meu volume, então eu vou ter apenas um, átomo por célula. Perceba que aqui em cima dá a impressão de que você tem mais, você teria esses átomos aqui, os 8 aqui, mas na verdade não tem. Essa é o motivo dessa aula, essa é a importância de a gente enxergar como esses átomos são posicionados na célula unitária. Bom, além disso, nós temos então que o raio, desses átomos é dado por R e que a aresta toda do meu cubo, é igual a A, ou seja, agora
para eu descobrir mais um fator, mais uma coluna daquela da tabela que a gente propôs ali no slide anterior, que seria, né, agora a relação da aresta do cubo, né, da estrutura cúbica com relação ao raio, né, do átomo, a gente tem exatamente essa relação aqui. Em cada aresta eu teria 2R, duas vezes o raio desse átomo. Tá bom? Agora, calculando, né, o fator de empacotamento atômico para a minha estrutura cúbica de corpo centrado, de cúbica simples, perdão, a gente precisa levar em conta que esse fator de empacotamento ele sempre relaciona o número de átomos por célula, né? Ou seja, essa medida aqui que nós acabamos de fazer, né? Número de átomos por célula, vezes o volume do átomo, né? Que a gente tem aqui também, 4/3 de πr ao cubo, dividido pelo volume da célula unitária. E o volume da célula unitária está aqui também. Substituindo tudo, nós vamos ter então, né? Como eu falei, são 8 átomos, apenas 1/8 desses átomos aqui fazem parte então da minha célula, então seria então apenas, né, um átomo por célula vezes o volume da esfera, né, dividido pelo volume da célula unitária. Com isso a gente tem que essa relação agora fica com 1 vezes o volume da esfera, o volume do átomo, né? Dividido por 2R ao cubo, ou seja, 2R agora nós utilizamos a relação aresta-raio, que é essa arestinha que nós acabamos de determinar aqui, né? Substituir aqui dentro do A e para determinar agora, por fim, o fator de empacotamento da estrutura cúbica simples. Relacionando aqui, a gente vai cortar, né, os raios. Com isso a gente fica com um valor de... faltou o π aqui, né? Então a gente fica com π sobre 6. Né? Era 4π dividido por 3 vezes 8. Né? Faltou, eu vou consertar. E aí fica π sobre 6, que é igual a 52%, ou seja, o fator de empacotamento de uma estrutura cúbica simples é igual a 0,52, ou apenas 52% da estrutura cúbica simples é preenchida por átomo, né? Pelos átomos desse composto aí, tá bom? Então, continuando agora, a gente tem, sabendo então dos valores que foram descobertos, tanto para o número de átomos por célula, quanto para a relação aresta-raio e fator de empacotamento, está aqui, né? O número de átomos, a gente sabe que foi então, o número de átomos por célula é apenas 1, né? A relação aresta-raio para a cúbica simples é igual a 2R, e o fator de empacotamento é de 0,52. Tá bom? Então, concluindo agora e preenchendo aqui a nossa tabela, né, para ficar claro o que a gente está querendo obter nessa aula. Nós vamos agora seguir, né, na mesma linha, né, descobrindo cada um desses valores para essas colunas aí com relação à estrutura cúbica. Então, agora para a estrutura cúbica de face centrada, são estruturas que possuem, em geral, monocristais ou mesmo monocristais metálicos, né? A gente conhece bastante essa estrutura, principalmente
quem estuda materiais metálicos. E, novamente, a gente tem um volume, né, para uma estrutura cúbica de face centrada, ela é um cubo também, obviamente, e ela possui, nesse momento, a gente vai entender agora que ela é um cubo, e o próprio nome diz, em cada face desse cubo a gente possui um átomo, né, como é mostrado aqui nessa figura. Tá? E, claro, o volume do átomo, novamente, a gente vai utilizar como esse, né? 4/3 de πr ao cubo. Agora é um pouco diferente a figura, perceba que a gente mudou um pouco essa figura, onde é possível enxergar que, além de termos, né, os 8 átomos, nós vamos ter também, agora, em cada face, né, nós temos aqui 6 átomos, certo? Nós temos os 6 lados, né, desse cubo. Então, além de ter os 8 átomos, que seriam os 4 átomos de cima, os 4 átomos de baixo, sendo esses átomos também, né, novamente, apenas 1/8 dele que compõe meu volume, nós temos também que dentro, né, na face desses átomos, desse cubo, nós temos um átomo. Então, são 6 faces, nós vamos ter que esses átomos eles compartilham metade, né, deles com outras células unitárias, certo? Então seria apenas 4 átomos por célula, fazendo a relação aqui, né, 8 vezes 1/8 mais 6 meios, nós teremos esse valor de átomos por célula igual a 4. E se tratando agora do número envolvendo aresta-raio, nós temos que a aresta ela mede A, né, como a gente já sabe. O raio, nós temos que é o raio desse átomo, vezes, então, agora, observando essa relação através de uma face desse cubo, né, nós temos, então, que a diagonal dessa figura aqui, desse quadrado, né, a gente já sabe que essa é uma figura que implica num triângulo retângulo, né, que dá para utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a relação aresta-raio é bastante simples, porque você considera que a diagonal, né, da face do cubo, né, é igual, que seria a nossa hipotenusa, então, R mais 2R mais R, que seria então 4Rs, que seria a nossa diagonal. Então ela fica ao quadrado, e cada cateto aqui, que seria cada lado desse outro triângulo, né, que seria a aresta, então nós teríamos mais 2A, que implica então relacionando o raio, né, com a aresta, nós teríamos então, passa esse valor de 2, o valor do 4R quadrado, então passa quadrado para o outro lado, a gente simplifica, fica com 4R sobre raiz de 2, sendo raiz de 2 no denominador, a gente precisa aplicar a radiciação aqui, né, multiplica então em cima e embaixo por raiz de 2, e que nos leva a ter uma medida de aresta e raio, né, de 2R e raiz de 2. Vamos calcular o fator de empacotamento atômico agora para essa estrutura cúbica de corpo face centrado, o nosso CFC, onde, novamente, a gente vai ter a relação número de átomos por célula vezes o volume do átomo sobre o volume da célula. Então, com isso, a gente vai ter que o número de átomos por célula é igual a 4. O volume da esfera a gente já sabe, 4/3 de πr ao cubo, dividido pelo volume da célula unitária, que é A ao cubo. Nesse caso, a gente substitui tudo e fica com essa relação,
né, onde multiplicando em cima a gente fica com 16 πr ao cubo, embaixo o 3 multiplica o 2 que foi elevado ao cubo, né, dentro dessa relação. E agora o raiz de 2 ao cubo, ele também se torna 2 raiz de 2. Né? E a gente pode cortar os raios. Cortando os raios, agora a gente tem que essa relação é mais simples. Novamente, a gente precisa fazer igual aqui na relação da aresta-raio. Né? O raiz de 2 ficou na parte de baixo, a gente precisa simplificar isso passando, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, o que nos leva ao fator de empacotamento de 74%, né, da estrutura cúbica, ou seja, né, nosso fator de empacotamento para CFC é 0,74. Portanto, vamos preencher agora aqui na nossa tabelinha os valores que a gente foi encontrando. Então, o número de átomos por célula a gente determinou que é 4. A relação aresta-raio é igual a 2R raiz de 2, já está ali, né? Já foi preenchido aqui na segunda linha da minha tabela. E o fator de empacotamento 0,74 ou 74% da minha estrutura cúbica. Bom, pessoal, então, continuando agora com o estudo do fator de empacotamento para a estrutura cúbica corpo centrado. Nessa estrutura, nós também conhecemos bastante a estrutura cúbica CCC, por ela ser também famosa no estudo de ligas metálicas, né? A ferrita é uma estrutura bastante conhecida, a estrutura CCC bastante conhecida no estudo de materiais metálicos. E aqui novamente a gente tem o cubo, né, obviamente, no qual a gente tem as arestas, né, que são iguais, né, são de tamanhos iguais. E quando a gente vai medir agora o número de átomos por célula, né, nós vamos ter novamente os 4 átomos em cima e 4 átomos embaixo, né, e sendo que o próprio nome já diz que nós temos um corpo centrado. Então esse corpo centrado seria esse átomo, né, no interior do cubo. Então a gente tem os mesmos 8 átomos sendo compartilhados com outras células unitárias. Então por isso nós temos um oitavo mais um átomo no seu interior, o que nos fornece, né, 2 átomos por célula, né, dentro dessa estrutura. Agora, para medir o número, né, a relação aresta-raio, nós precisamos entender o seguinte: nós vamos passar agora um plano diagonal nessa estrutura cúbica, no qual vai pegar desde o início aqui dessa aresta, né, em cima até, né, o átomo, né, na diagonal. A gente vai passar pela diagonal, onde nós vamos ter essa medida aqui, ó, que é retirando agora esse plano, nós vamos chegar apenas esse plano onde nós temos, né, a medida, né, de uma estrutura que não seria mais um cubo, né, ou melhor, não seria mais um quadrado, é exatamente um retângulo que possui diagonal L, né, que nós vamos entender essa diagonal L. E o lado, um lado a gente sabe que é o lado, né, de cima, que mede A, está aqui, e o outro lado é a diagonal, né, da face desse cubo. E a diagonal da face desse cubo a gente mediu no slide anterior, e a gente sabe que é igual a
raiz de 2. Ou seja, a gente vai ter que, para um estudo também, né, geométrico aqui, utilizando um triângulo retângulo, né, nós vamos ter que a nossa diagonal aqui, né, dessa figura que é um retângulo, né, que faz um ângulo de 90 graus aqui. A gente vai ter que essa hipotenusa seria então o meu L ao quadrado, A seria uma das arestas e a outra aresta seria A raiz de 2. Com isso, nós teríamos agora 3, né, que L ao quadrado é igual a 3A ao quadrado, né, fazendo essa relação. E tirando agora a raiz, né, quadrada desse valor de 3A ao quadrado, né, e lembrando que através de observação, dessa observação aqui exatamente da diagonal, nós temos que o L, né, no qual a gente utilizou aqui nessa relação inicial, ele mede 4R. Né? Então, o L vale 4R, o que nos fornece um valor, né, para uma relação aresta-raio igual a 4 terços, 4 raiz de 3 R sobre 3, ou 4 terços de raiz de 3 sobre de raiz de 3 vezes R. Certo? Então, novamente, a gente precisou utilizar aqui essa modificação no denominador devido à raiz de 3, então multiplica a raiz de 3 em cima e embaixo e a gente chega no valor da aresta com relação ao raio. Muito bem, então continuando, agora a gente vai substituir para encontrar o nosso fator de empacotamento atômico para o CCC, ou seja, para a estrutura cúbica de corpo central. Né? Nós temos o número de átomos por célula, também sabemos quem é o volume do átomo, e o volume da célula nós sabemos, e também sabemos a relação da minha aresta com o raio. Então, substituindo, nós temos que o número de átomos por célula é 2, vezes 4 terços de πr ao cubo, sobre o volume da célula. A gente chega, então, numa relação em que é dada como resolvendo aqui, a gente consegue, então, cortar esses raios, tá bom? Fica 8π sobre 3, 4, e aí tem 4 raiz de 3 sobre 3, tudo isso ao cubo, e o que implica em 0,68, né, que é igual a 68% da minha estrutura é ocupada por átomos, né, nessa estrutura cúbica, tá bom? Ou seja, igual a 0,68. E a gente consegue agora finalizar a nossa tabela, né, com todos os nossos valores, ou seja, o número de átomos por célula é 2, a relação aresta-raio também já descobrimos, que é 4 raiz de 3 R sobre 3, e o fator de empacotamento 0,68. Muito bem. Para finalizar, nós temos aqui esses exemplos que estão lá, né, exemplo 1 e 2 que estão na aula 3, né, que fala o seguinte, nós temos no exemplo 1, então sendo ligas de aço, contém basicamente ferro, que dependendo da temperatura na qual foi feita a forja, podem apresentar um tipo de estrutura cristalina. Para uma liga que apresenta totalmente uma estrutura austenítica, calcule o fator de empacotamento. Bom, a estrutura austenítica ela é em fase sólida, né, é uma fase sólida,
não magnética, ela é constituída de ferro, né, com estrutura cristalográfica CFC, então ela é cúbica de face centrada. E a estrutura cúbica de face centrada ela já foi calculada, né, agora, né, na nossa discussão, e a gente sabe que o fator de empacotamento para estrutura cúbica de face centrada é 0,74. Então, né, já está resolvido, né, foi aquela explicação que eu passei ali nos slides falando do fator de empacotamento para cúbica de face centrada. Tá bom? No exemplo 2, pede o seguinte, ó, o ferro fundido cinzento é um material muito usado na produção de válvulas, mancais e conexões. Nesses materiais predomina o ferro na fase ferrita, entretanto há também fase perlita, sendo sua composição de um modo real composto por, de um modo geral, né, na verdade, é composto por ferro, carbono, potássio e silício. Nessas condições, calcule o fator de empacotamento da estrutura ferrítica do ferro. Bom, nesse caso, a fase ferrítica é uma fase também sólida, nesse caso magnética, né? É uma estrutura relacionada ao ferro e ela também é magnética, diferente da austenita, né? Que é não magnética, e possui estrutura cristalográfica CCC. Né? E a estrutura CCC a gente acabou de calcular, né? O fator de empacotamento dessa estrutura, né? Cúbica de corpo centrado, que é 0,68, ou seja, 68% da estrutura é ocupada por átomos. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu estou disponível para qualquer dúvida. E é isso, galera. Obrigado pela atenção. Um abraço.